Meus amados irmãos e minhas irmãs, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada sobre a herança de Israel. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi ela fundada sobre a tradição de Israel. A nossa fé católica não é uma fé inédita. A doutrina que nós seguimos não é uma doutrina totalmente nova. Lembrem do que nosso Senhor veio dizer: não vim abolir a lei, mas dar à lei a sua plenitude. Ou seja, o cristianismo é a evolução perfeita do judaísmo. Tudo aquilo que os judeus pregavam, tudo aquilo que os judeus anunciavam, a igreja vê em concretude, a igreja vive na plenitude. Se vocês pegam, por exemplo, a nossa liturgia, a liturgia católica é simplesmente a condensação do culto que se realizava na sinagoga, do culto que se celebrava no templo de Jerusalém. Tudo aquilo que acontece aqui no ambão é como se nós estivéssemos na sinagoga, e tudo aquilo que acontece no altar é como se estivéssemos no templo de Jerusalém. A liturgia da palavra nos vem da liturgia sinagogal. A liturgia eucarística nos vem da liturgia sacrificial. O Messias que nós cremos, Jesus Cristo, foi esperado pelos judeus. E assim como o povo de Deus foi constituído em 12 tribos, a igreja também tem 12 alicerces, que são os 12 apóstolos. E assim como o povo de Deus ganhou desenvoltura a partir das 12 tribos, a igreja de Jesus Cristo também ganha o mundo a partir dos 12 apóstolos. E a igreja celebra hoje São Bartolomeu. Aí vocês poderiam dizer assim: padre, mas o texto santo aqui do Evangelho nos fala de Natanael, mas o santo que hoje nós celebramos é Bartolomeu. Bartolomeu aqui não é tido como um nome próprio, porque é o filho de Tamai, Bar-Tamai, como Bar-Jonas, que é Pedro, Simão, Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Aqui, Bartolomeu é Bar-Tamai, o filho de Tamai. Só que o nome que tem sentido religioso mesmo é Natanael, que quer dizer uma coisa tão bonita: Deus deu. Natanael. Agora, a tradição cristã sempre viu, a ciência bíblica sempre viu, que Bartolomeu e Natanael são as mesmas pessoas. Não são duas personagens diferentes, mas um só. Bartolomeu é Natanael. Filipe encontrou-se com Natanael, Filipe, um dos apóstolos também, e lhe disse: olha, Natanael, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, o Messias, e também os profetas. Esse Messias que foi falado por Moisés, esse Messias que foi falado pelos profetas, é Jesus de Nazaré, o filho de José, que vem da tribo de Davi, que nasceu em Belém, que nele se cumpre a profecia de uma virgem que daria à luz.
e ele reinará com cetro de ouro. Tudo isso condensa essas palavras aqui de Filipe. Só que é impressionante porque aqui Natanael vai dizer: mas espera aí, e de Nazaré pode sair coisa boa? E por que Natanael diz isso? Porque a fama de Nazaré não era a fama de um lugar que desse boas peças. E Jesus nasceu em Belém, vocês lembram, não é? O recenseamento, ele vai com José e Maria, ou melhor, Maria e José vão fazer o recenseamento que Herodes tinha pedido, Herodes o pai. E naqueles dias Maria dá à luz e ele nasce em Belém. Porém, ele foi criado em Nazaré. E aqui Filipe diz: Jesus de Nazaré, de onde ele fora criado, e não de onde ele nasceu. E Filipe não tem resposta, mas Filipe diz: vem ver, venha contemplar o que eu contemplo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essas palavras de Filipe a Natanael aqui, essas duas palavrinhas, com essa sentença tão profunda, é o grande segredo de todo aquele que quer ser de verdade um apóstolo, um arauto, um missionário, um evangelizador. A evangelização não consiste em ricarias de palavras, não consiste em um dom eloquente do bem falar de Deus, mas essas palavras de Filipe aqui são palavras para todos aqueles que querem anunciar a Jesus Cristo, que com a própria vida deve dizer assim: venha ver o que Ele fez na minha vida e deixe Ele fazer também na sua vida. É por isso que é muito triste alguém quando caminha na igreja e se comporta como uma víbora, caminha na igreja e se sente muitas vezes aquilo que não é, a maltratar, a pisar, a ser ríspido. É muito triste quando alguém que reza e não dá testemunho desse encontro com o Senhor. Esse vem ver é aquilo que o padre faz o tempo todo no ambão. Venha sentir essa alegria de servir a Deus. Venha descobrir o sentido da tua vida, que é Deus. Venha usufruir do grande sonho de Deus, que é a tua salvação. Então, quem quer anunciar o reino de Deus, deve anunciar primeiro com a própria vida, em ser aquilo que Deus quer. Venha ver o que Deus fez em mim, não simplesmente ou fajuntamente um progresso econômico, como muitas vezes igrejas protestantes colocam. Não, vinde ver o que Deus fez em mim, como mudou meu coração, meu modo de agir, meu modo de pensar, meu modo de encarar a vida. Vem ver. E aqui, quando ele vai apressado, eles encontram nosso Senhor no caminho, em meio ao caminho. Olha o texto: Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Eita, que palavra feliz de nosso Senhor, que conhecia aquele homem profundamente, que sabia que aquele homem era verdadeiro, que sabia que naquele homem existia de verdade um grande desejo de acertar, que não era duas caras, que não era de modo algum uma pessoa falsa, mas um homem que primava pela verdade. Um dos elogios mais bonitos que eu acho nas Sagradas Escrituras. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Que bom seria se nos nossos dias as pessoas pudessem olhar para nós e dizer assim:
Aí vem um gambeleirense de verdade, aí vem um cristão de verdade, aí vem um pai de família de verdade, ali vem um esposo de verdade, ali vem um fiel de verdade, ali vem um padre de verdade. Que felicidade seria se as pessoas, ao nos contemplar, pudessem enxergar de verdade não aquilo que nós, muitas vezes, meio que perdidos no mundo, queremos ser, mas pudessem enxergar em nós aquilo que Deus nosso Senhor deseja todos os dias que nós sejamos. É por isso que uma das grandes coisas que eleva o homem é ele pensar e lutar todos os dias para ser aquilo que Deus quer. E sendo aquilo que Deus quer, ele é feliz e se realiza e faz tantos felizes. Só que Natanael, mesmo conhecendo aquele homem, a fama daquele homem, de onde vinha, que estavam colocando nele todas as profecias do messianismo, Natanael vai questionar: de onde me conheces? De onde tu me conheces? E a resposta de nosso Senhor é uma resposta totalmente espiritual. Um Deus que não é alheio a nós, mas um Deus que nos conhece como nós somos. É por isso que eu considero o ser cristão uma das grandes riquezas das nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos chama a todos como nós somos. Deus me chamou como eu sou, Ele me conhece. Deus te chamou como você é, Ele te conhece. E é nesse chamado de Deus que nós devemos nos alegrar. Ele poderia ter escolhido pessoas melhores, e com certeza existe, mas Deus, nosso Senhor, nos escolheu. Por quê? Porque viu que nós teríamos todas as capacidades para responder com amor ao amor de Deus. Ou seja, eu pago o amor de Deus com amor. É como diz essa sabedoria popular: amor com amor se paga. Se Deus me ama, de verdade eu vou amá-lo. Ou seja, vou ser elegante com o chamamento de Deus todos os dias. E nosso Senhor vai dizer: olha, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. O que ele pensava debaixo da figueira, a gente não sabe. O que ele fez debaixo da figueira antes de Filipe chegar, nós não sabemos. Mas Deus tudo vê. E aqui é que é a belezura de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e de Deus ninguém se esconde. Só que essas palavras de nosso Senhor aqui para Natanael foram as palavras tão profundas, que mexeu tanto com Natanael, que Natanael vai no seu íntimo dizer: de verdade, esse homem me conhece. Ele sabe o que eu fiz ou o que eu pensei, e eu não tenho como dele me esconder. E se ele sabe, porque não tinha ninguém, esse homem é Deus. E olha como Natanael vai chamá-lo: Rabi, ou seja, mestre. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu me conheces como eu sou, viu o que eu fiz. Tu és o meu Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o meu Rei, tu és o Rei de Israel. E mais impressionante ainda é que o Senhor confirma que viu o que Natanael pensou, fez. Tu crês? Porque te disse: eu te vi debaixo da figueira? Só por causa disso? Isso não é nada.
coisas maiores que esta tu verás, coisas muito maiores que estas. E Jesus agora vai falar abertamente da eternidade, vai falar abertamente dos céus, como viver no mundo sem acreditar em Deus, como viver no mundo sem acreditar nos céus. Por que questionar a vida eterna? Por que questionar a eternidade? Olha aqui o Senhor dizendo: em verdade eu vos digo, tu que és um homem de verdade, Natanael, um homem sem falsidade, e eu te falo para o teu coração. Não é da verdade que você gosta? A verdade você vai escutar. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o Senhor aqui, de verdade, tira todas as dúvidas dos corações incrédulos, que não creem na vida após a morte, que ficam com bobagem, com tolice, querendo versar a vida no espiritismo, e tantos tolos mundo afora que não conseguem compreender que a eternidade de verdade ela existe, e que nunca vai existir 1/1000 de segundo sequer que eu vou deixar de existir ou você. Nunca vai acontecer isso. Nem adianta ter medo da morte, porque nós somos eternos, ou eternos na felicidade plena nos céus, ou eternos nos tormentos do inferno. Mas que uma vez que Deus deu a vida e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, nós nunca deixaremos de existir. É por isso que é tão gostoso desejar o céu. É por isso que é tão gostoso viver aqui na terra, olhando os céus, tendo a consciência de que tudo isso aqui vai passar. É por isso que o papai deve rezar pela conversão dos filhos. É por isso que a mamãe deve rezar e ensinar os filhos a rezarem também e colocá-los no caminho do bem. É por isso que o esposo e a esposa devem viver em comunhão, se amando, se respeitando, cultivando de verdade a igreja doméstica. Para quê? Para conseguir reunir a família toda nos céus, sem perder ninguém, sem faltar ninguém. É por isso que nós vivemos aqui na terra, tão desejosos de uma felicidade, e essa felicidade nós só encontraremos nos céus, quando tivermos a alegria de também contemplar os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Existia uma música na década de 90 que fez muito sucesso, do padre Marcelo Rossi, que não é dele, mas ele regravou, e que muitas vezes as pessoas brincam, mas não conseguem enxergar a visão escatológica. Eu não vou cantar, porque senão vou destruir tudo que eu falei, não é? Mas vejam bem, tem anjos voando nesse lugar, em cima não sei o que, de lá. É a visão dos céus. É aquilo que eu pregava para vocês por esses dias. Existe um anjo que é chamado de anjo da guarda, mas existe também o anjo dos lugares. Existe um anjo dessa igreja, tantos santos falaram isso. Existe o anjo da tua casa. A tua casa, existe um anjo que guarda a tua habitação. Isso é fé da igreja. E tantos santos falaram isso. O próprio São João Maria Vianney, ele vai falar. E quantas vezes ele vai clamar ao anjo da casa dele, ao anjo da paróquia dele, que o protegesse, e tantos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso que aqui foi falado por nosso Senhor é doutrina de fé, e nós cremos verdadeiramente, e nós cremos piedosamente, e desejamos ardentemente um dia contemplá-lo nos céus. Mas nós temos um caminho a seguir. Primeiro, sermos cristãos de verdade. Depois,
levarmos a alegria de servir a Deus para aqueles que não têm ainda essa alegria. E por fim, com toda a dignidade, proclamar com a nossa vida: Senhor, eu creio que Tu és o Deus da minha vida. Eu creio que Tu és o Rei do meu viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.